Olá a todos e todas, espero que estejam bem. Aqui é o Eduardo Lanes, professor do Departamento de Desenho do Colégio Pedro II. Esse vídeo se destina basicamente aos nossos alunos do campus Niterói, mas se servir para outros alunos de outros campi, tanto melhor. Mas ainda se servir para outros colégios que trabalhem com desenho geométrico ou com desenho projetivo, que é o caso, tomara que seja útil para todos vocês. Bom, essa aula remota 1 sobre sistemas projetivos tem o objetivo básico de dar conta do conceito de projeção, principalmente. Projetar significa representar graficamente os objetos do espaço em um plano. Antes de continuar, os alunos do campus Niterói que já têm a apostila vão notar a familiaridade desses slides com essa apostila que você tem em casa. Então também um objetivo é esse, para você estudar e acompanhar pela apostila, acompanhar com esse vídeo. Esse desenho aqui de uma mesa, que nós sabemos que o tampo dela é retangular, ele foi desenhado com o formato de um trapézio. Mas repito que sabemos que é um retângulo. Então isso é um recurso para dar deformação e para a gente ter a ideia de profundidade. Tá? Então isso é uma projeção, isso é um desenho, é uma representação gráfica que teve uma utilidade. Neste caso, quando se deformou e transformou a imagem de um retângulo para a imagem de um trapézio, esse desenho com esse tipo de deformação se chama uma perspectiva cônica, cujos exemplos nós vamos ver também mais à frente em outros slides. Esse próximo slide mostra duas situações de uma mesma peça. Aqui nós temos uma cadeira em perspectiva, que também nós vamos conversar mais sobre isso, e as vistas ortográficas dessa mesma cadeira. É a vista de frente, a vista de lado, a vista de cima. Então nós temos uma vista frontal, uma vista lateral, neste caso a vista lateral esquerda, e a vista superior da mesma cadeira. Então isso é um conjunto muito utilizado no desenho técnico, para um desenho técnico. Para a gente continuar estudando projeção, é importante a gente estudar também, óbvio, os elementos fundamentais para isso. Então vamos lá. Polo ou centro de projeção é esse ponto a partir do qual nascem ou partem projetantes, que são essas retas. Essas retas projetantes devem passar por um objeto que eu desejo projetar, e essas mesmas projetantes devem interceptar, devem atingir um plano que será chamado plano de projeção, e o resultado da interseção chama-se exatamente o que a gente procura, a projeção do objeto. Então, repetindo os 5 elementos. Polo ou centro de projeção, objeto é aquilo que eu desejo representar, projetantes são essas retas que passam por ele e atingem o plano de projeção, e por último, a projeção do objeto que eu procuro. Portanto, projeção é a imagem resultante da interseção de retas projetantes que passam por um objeto com um plano, chamado plano de projeção. Da mesma forma, segundo Lea Bustamante, projeção é o resultado das operações projetar e cortar. Eu quis colocar esse conceito de Lea Bustamante aqui para a gente não esquecer que projeção é o resultado de uma coisa dinâmica que prescinde movimento. Esse slide narra basicamente a diferença do que é um ponto próprio para um ponto impróprio. Resumidamente, ponto próprio é um ponto que está a uma distância finita. No caso do estudo de projeções, seria, por exemplo, um centro de projeção, uma distância finita do observador até o objeto. Ao contrário, um ponto impróprio, aquele polo ou centro de projeção, se ele estiver uma distância infinita, né, aquele polo será um ponto impróprio, né, um ponto no infinito. Então estão aí os desenhos, né, ilustrando bem essa situação. Tipos de sistemas de projeção. Nós temos dois tipos, ou ele é cônico ou ele é cilíndrico. Para ele ser cônico, como nós já vimos, ele é um ponto próprio, está a uma distância finita até o objeto. Diferente do sistema cilíndrico, se eu jogar este polo
para uma distância infinita, o que vai acontecer com as projetantes, com as retas projetantes? Elas ficarão paralelas entre si. Então, tanto neste desenho como neste, as projetantes estão paralelas entre si. Qual é a diferença? No sistema cilíndrico oblíquo, as projetantes estão oblíquas, ou seja, não formam um ângulo de 90 graus em relação ao plano de projeção. Então, quando formarem um ângulo de 90 graus, será um caso do sistema cilíndrico ortogonal, ou seja, as projetantes estarão ortogonais a esse plano de projeção. Então, repetindo, nós temos dois tipos de sistemas, ou ele é cônico ou ele é cilíndrico. Tá? Sendo cônico, há convergência, sendo cilíndrico, há paralelismo. De quem? Das projetantes. Mas se o comportamento das projetantes em relação ao plano de projeção for oblíquo, este será um caso de sistema cilíndrico oblíquo. Se elas forem perpendiculares, será um sistema cilíndrico ortogonal. Agora uma sequência de desenhos, que também está na apostila de vocês, onde mostra tipos de representação e a gente vai dizer de que cada tipo pertence a um sistema de projeção. Se nós tivermos uma perspectiva cônica, é no sistema cônico. Então, se a gente prolongar aqui a parte superior desse primeiro bloco de prédio com a parte inferior do mesmo bloco, se nós prolongarmos, nós vamos encontrar um ponto, aliás, um ponto próprio. E neste caso, que é uma perspectiva cônica, neste caso esse ponto se chama ponto de fuga, que é um recurso da perspectiva cônica para dar essa ideia de profundidade. Agora, se nós tivermos a face frontal de algum objeto, neste caso o bloco desse prédio aqui, paralela ao observador, então vocês vão ver que aqui existe um ângulo de 90 graus, aqui e aqui, só que a profundidade, as retas que formam a profundidade, tal como no exemplo anterior, elas, se ficarem paralelas, não serão um exemplo de um sistema cônico. Neste caso, será um exemplo de um sistema cilíndrico. Então, quando isso ocorrer dessa forma, com a face frontal paralela ao plano do observador e com essas retas fugitivas aqui, nós chamaremos de perspectiva cavaleira. Então, perspectiva cavaleira é um exemplo de representação do sistema cilíndrico oblíquo. Se, diferente dessa situação anterior, nós tivermos um objeto que agora não tem a face paralela ao plano que contém o observador, mas se esses três ângulos que definem os três eixos dessa peça, se esses três ângulos tiverem a mesma medida, ou seja, dividir 360 graus por 3, nós teremos três ângulos de 120 graus. Então, quando isso ocorrer, certamente será um tipo de perspectiva isométrica ou desenho isométrico, cuja diferença será vista mais lá na frente em outro slide. Então, se isso ocorrer, essas retas daqui da profundidade continuam paralelas. É um sistema cilíndrico, né? E ortogonal, porque a posição que esse objeto foi colocado é que esses três eixos precisam, se ficarem, aliás, com 120 graus, formarão três ângulos iguais, e por isso o nome isométrico. Iso, mesma, métrico, medida, mesma medida. Outro exemplo do sistema cilíndrico ortogonal podem ser as vistas ortográficas. Aqui, o autor do desenho colocou a vista frontal, ele está vendo tão somente esse primeiro bloco de frente. Isso aqui é a vista frontal do outro bloco. Então, vistas ortográficas são um tipo de representação do sistema cilíndrico ortogonal. Aqui a gente coleciona alguns outros exemplos, neste caso, perspectiva cônica. Outro exemplo, também de perspectiva cônica, para a gente fixar bem a convergência entre as retas para essa ideia de profundidade. Outro exemplo, que aqui neste caso o desenhista deixou, está bem claro aqui, com essas linhas de construção, a convergência, ou seja, se você prolongar tudo aqui, você encontrará um ponto próprio, portanto, um tipo de representação do sistema cônico. Perspectiva cavaleira. Então, repetindo um pouco, aqui nós temos a face frontal desse objeto
E as retas fugitivas que nós temos para a profundidade. Temos nessa tabelinha 3 casos que no desenho técnico a perspectiva cavaleira trabalha assim: 30 graus, 45 graus ou 60 graus ditarão o quanto essa reta, né, deve haver redução dessa profundidade para essa reta ser desenhada. Então, quanto maior for o ângulo, maior deve ser a redução para dar ideia, para dar coerência, para que isso se pareça com um cubo no caso. Perspectiva isométrica, como anunciado anteriormente, sobre aqueles 3 ângulos iguais, estão eles aqui, 120 graus. Então, sempre que você encontrar um desenho com essa estrutura, ou seja, em que os eixos formem entre si 120 graus, teremos uma perspectiva isométrica ou um desenho isométrico. Então vamos à diferença disso. Basicamente, o que difere um do outro, de uma perspectiva isométrica para um desenho isométrico, é uma questão de escala. Resumindo muito, na perspectiva isométrica, aplica-se um coeficiente de redução, porque se você tem uma reta oblíqua a um plano de projeção, obviamente essa reta há de sofrer uma redução, exatamente por estar oblíqua, né? Agora, no desenho isométrico, se você omitir essa redução, você perde em coerência, mas você ganha em praticidade, tá? Então, o desenho isométrico, se você pegar as medidas de um objeto e construir direta para a perspectiva dele, você vai ter mais praticidade porque você não vai precisar fazer a redução. Então, repetindo, basicamente a diferença de uma coisa para outra, da perspectiva isométrica para um desenho isométrico, a estrutura, o aspecto do desenho é o mesmo. A diferença é que na perspectiva isométrica há de haver uma redução. Comparações. Aqui, projeção paralela, ortogonal. Então, isso é uma perspectiva isométrica ou um desenho isométrico. Perspectiva cavaleira. Então, reparem novamente essa face aqui frontal paralela ao plano que contém o observador e as retas das fugitivas. Perspectiva cônica. Nós vamos ver a convergência, que se vocês prolongarem essa reta aqui, se você encontrar um ponto próprio, é porque isso será uma projeção cônica. E neste caso, isso é uma perspectiva cônica. Outra comparação, na perspectiva cônica, aqui numa casa, se você prolongar, você vai encontrar o ponto próprio. E do lado você vai prolongar e você vai perceber que estão paralelos, é porque é uma perspectiva isométrica, ou um desenho isométrico. Agora, os exercícios, né? Vocês deverão responder com uma resposta dupla, ou seja, primeiro você deverá dizer que tipo de representação tem esse desenho, coloque uma barra e depois digam a que sistema projetivo cada desenho desse pertence. Você vai dar pause no vídeo agora, vai raciocinar um pouco, pensar um pouco e acompanhar o resultado a seguir. Bom, se você chegou a essas respostas, parabéns. Vamos notar que aqui nós temos uma casa, prolongamos as retas, encontramos um ponto, que no caso é um ponto de fuga. Isso é uma perspectiva cônica, portanto pertence ao sistema cônico. Vistas ortográficas, pertence ao sistema cilíndrico. É um exemplo do sistema cilíndrico ortogonal. Também pertence ao sistema cilíndrico ortogonal uma perspectiva isométrica ou desenho isométrico. Se você responder desenho isométrico ou perspectiva isométrica, estará correto, porque nós não temos aqui as medidas para fazer aquela comparação. Aqui uma perspectiva cavaleira, porque uma face foi mantida frontal, paralela, essa face frontal foi mantida paralela ao plano em que está o observador. Tanto é verdade que aqui o círculo continuou com aspecto de círculo. Se não estivesse paralela essa face frontal ao plano que contém o observador, esse círculo deveria virar uma elipse. Mas não é o caso. Então isso aqui é uma perspectiva cavaleira e, portanto, pertence ao sistema cilíndrico oblíquo. Novamente, você vai dar pause, pensar um pouco e responder. Se chegou a essas respostas, parabéns! Isso é uma planta baixa de uma casa, de um apartamento.
Isso, portanto, é uma vista ortográfica, neste caso na vista superior. E pertence, se é vista ortográfica, pertence ao sistema cilíndrico ortogonal. Aqui nós temos um desenho isométrico, sistema cilíndrico ortogonal. Reparem aqui no alto, essas duas retas, e lá abaixo as outras, se você prolongar, você vai encontrar um ponto que, aliás, se chama ponto de fuga, e, portanto, isso é uma perspectiva cônica. E pertence ao sistema cônico. Mais outra perspectiva cônica, essa aqui está bem fácil, você prolonga as retas e vai encontrar o famoso ponto de fuga. Muito bem, espero que esse vídeo tenha servido, tenha alguma utilidade para vocês. Sucesso, bons estudos, um grande abraço do Eduardo.